Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga que está comigo hoje, me assistindo essa manhã. Hoje eu quero tratar com você de um tema muito especial, chamado Dia do Senhor. Você já ouviu falar sobre esse tema? Mas hoje eu quero me ater então ao dia literal, ao sétimo dia do Senhor. Você já leu na Bíblia sobre o dia do Senhor? Já leu sobre o sábado? Você sabe do que eu estou falando? Muito bem, então onde que foi instaurado o dia do Senhor, Emerson? A gente tira a mensagem daqui, ó. Nada mais além da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3 vai dizer assim, ó. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera. Olha só, Deus formou todo o planeta Terra, tudo que neles há, o céu, a terra, os animais, as fontes das águas, o ser humano, e então descansou no sábado e abençoou o dia sétimo. É o único dia, a única menção da palavra de Deus que você encontra uma santificação a um dia específico na Bíblia, né? E esse dia é o dia sétimo, sábado do Senhor, o dia do Senhor, ou o dia de repouso, né? E o sábado foi instituído também na lei de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, vai dizer, Deus vai instituir o sábado como um mandamento, né? Você sabe que é o mandamento do Senhor, a lei de Deus. Como que funciona a lei de Deus? Você tem guardado a lei de Deus? Se você guarda a lei de Deus, escreve aí. Sim, eu guardo a lei de Deus e tem sido uma bênção na minha vida, ou eu não guardo a lei de Deus, não conheço sobre isso, gostaria de saber mais. Escreve aí nos comentários aí, a gente vai te responder com muito carinho, tá bom? Então, Êxodo 20, do 8 a 11 diz assim, ó. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Lembra-te, lembra-te. Por que essa frase já inicia com a palavra lembra-te? Porque o sábado é um mandamento esquecido. O sábado é o quarto mandamento de Deus, em que o ser humano precisa guardar isso, respeitar isso como lei, como justiça divina. A lei de Deus serve como parâmetro de justiça, sabia? E assim como nós andamos na lei do ser humano, por exemplo, a lei de trânsito, se eu ultrapassar na faixa contínua, por exemplo, quem é motorista aí sabe o que eu estou falando, e tiver lá na frente uma polícia e ver isso, você vai ter sérios problemas quanto a isso, né? Você vai pagar multa, você vai até o teu veículo ser retido. Ou se você passar num semáforo vermelho e tiver um radar ali e fazer uma filmagem do teu veículo, você vai ter problemas com a justiça, né? Com a lei de trânsito. E a lei de Deus é assim, a lei de Deus ela é imutável, ela é o parâmetro de justiça de Deus. Se eu sigo a ela, significa que eu estou dentro da lei. E se eu não sigo a lei de Deus, não sigo o decálogo, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, eu sou um infrator, eu sou pecador, eu sou destituidor do reino de Deus, porque eu estou infringindo a lei. Esse é o objetivo da lei, entendeu? E o sábado, então, foi feito, Marcos 2:27, vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está falando aqui que o sábado é um presente, foi um presente de Deus para nós, para o ser humano, para Adão e para Eva, lá no caso, que Deus instituiu o planeta em 6 dias, criou Adão e Eva e instituiu o sábado como um dia de descanso, um dia de repouso, um dia santificado, separado e abençoado para mim e para você. Você crê nisso? Diga amém por isso. Isso é maravilhoso. Lucas 4,16 vai dizer que Jesus também adorava, mencionava, santificava, descansava no sábado. Era o dia de repouso de Jesus. Sabe por quê? Lucas 4,16 fala que era hábito, era costume de Jesus ir à igreja aos sábados. E o verso 31 diz que ele ensinava nos sábados. Era hábito de Jesus ir à igreja nos sábados.
Ele ensinava, ele pregava aos seus discípulos todos os sábados. Esse era o objetivo de Jesus. E ele não nos ensinou a guardar outro dia, sabia? Você não vai encontrar versos bíblicos dentro da palavra de Deus que te ensine a você a guardar e santificar outro dia, sabia? Atos 18, verso 4, Paulo também vai dizer que Paulo também tinha hábito de ir às sinagogas, de ir à igreja e ensinar nos sábados. Quando ele pregou aos Coríntios, a Bíblia diz que ele pregou por vários sábados. E ele ensinou, ele redarguia, ele ensinava, ele corrigia as pessoas a viver, de modo a viver pela graça, né? E assim foi, Paulo foi ensinando essas maneiras. Maria, mãe de Jesus, também nos ensinou a guardar o sábado. Ela também guardava o sábado, né? Como um dia de repouso. E se Jesus guardava o sábado, Paulo guardava o sábado, os seus discípulos, seus apóstolos guardavam o sábado, por que eu e você precisamos guardar outro dia, abençoar e santificar outro dia que não seja o sábado? Você já fez essa pergunta? Por que nós precisamos guardar outro dia que não seja um dia bíblico? Um dia que seja pautado biblicamente por isso, né? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, comenta aqui, ó. Escreve aí embaixo nos comentários aí, nós vamos responder você. Emerson, mas eu guardo somente o Novo Testamento. Meu querido, minha querida, Timóteo vai trazer uma mensagem para mim e para você então. Olha lá, ó, 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Nossa, já pensou? Primeiro ele vai comentar assim, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então não é só o Novo Testamento. Toda. Se aqui diz toda, é toda. Eu e você não podemos questionar sobre isso. Isso é Timóteo que está falando, né? Ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Olha aqui, voltando ao tema de justiça. Qual que é a justiça de Deus mesmo que eu te falei lá atrás? Né? Emerson, mas a lei foi abolida. Será? Deixa eu te dizer qual lei que foi abolida. Realmente, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e Mateus 27, a partir do verso 50 vai nos relatar isso, quando Jesus entregou o Espírito, rendeu o Espírito, faleceu na cruz do Calvário, realmente houve um grande terremoto, e fala que o véu rasgou-se de alto a baixo. Esse véu rasgar de alto a baixo significa a passagem entre o lugar santo e o lugar santíssimo do santuário. Significava as leis cerimoniais que eram feitas então para a remissão dos pecados. Sabe o que eram as leis cerimoniais? Era o ritual das mortes de animais e espargir o sangue então durante todo o percurso ali do santuário. Essa lei foi abolida, a lei cerimonial. Mas a lei moral, que é a lei dos mandamentos, ela ainda persiste, meu querido. Sabe por quê? Porque você guarda mandamento ainda, não guarda? Claro que você guarda. Se você adora só um Deus, se você não adora imagens de esculturas, se você respeita o seu pai e sua mãe, se você não mata, não rouba, então você guarda mandamentos, né? Guarda? Guarda, né? Olha aí, viu? A lei moral não foi destituída, né? E deixa eu dizer para você aqui, ó, Deus é um Deus que não muda, sabe por quê? Êxodo 31, verso 16 vai dizer que o sábado é um concerto perpétuo. Êxodo 31, 16. Não confia no que Emerson está falando. Vai lá, ó, pega a sua palavra, a sua Bíblia, abre ela e leia Êxodo 31, 16. Deus tem uma grande mensagem para você lá, meu querido, minha querida. Vai lá, Êxodo 31, 16. O sábado é um concerto perpétuo. E o que significa a palavra perpétuo? É eterno, não muda, é imutável, meu querido. Deus é um Deus que não muda. E aí, o sábado eu quero te dizer que é um sinal entre Deus e o seu povo. Por isso ele é tão importante para mim e deve ser importante para você. O verso 18 fala assim que a lei foi escrita pelo dedo de Deus e entregue a Moisés. Meu irmão,
Deus foi lá e escreveu as tábuas dos mandamentos, 2 tábuas de mandamento, uma aqui e outra aqui, 4 mandamentos numa, 6 mandamentos na outra. Essas 4 significam o meu relacionamento com Deus e essas 6 aqui significam o meu relacionamento com o próximo, com você. Por isso eu estou mandando essa mensagem para você hoje. É Bíblia falando, não é o Emerson não. Creia nisso e você será salvo. E você está correndo um sério risco de vida se você não aceitar isso. E risco de vida de morte eterna. É importante o que eu estou te falando. Êxodo 31:13 vai dizer que o sábado, olha que mensagem maravilhosa. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Uau! É o sinal, meu irmão. Assim como tem a marca da besta, existe o sinal de Deus, a marca de Deus, o selo de Deus. E o sábado será o selo de Deus nos últimos dias que separará o remanescente do infiel. Separará o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus que adora, que exalta, que busca, que clama, que está buscando Ele em espírito e em verdade. E aqueles que não creem, os desobedientes da palavra de Deus, da lei de Deus. E o sábado é um sinal, vai ser a grande pedra de tropeço para muitos cristãos, infelizmente. Mas ainda existe graça e você está recebendo essa mensagem para que você acorde na sua vida. E eu quero te dizer, confirmar isso, que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo, lá em Ezequiel 20:12 e 20:20. Abra sua Bíblia aí, ó. Vai dizer assim, Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós. Oh, glória a Deus, maravilhoso. Meu irmão, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. É um sinal entre Deus e pode ser um sinal para você. Ele quer te salvar. Ele quer te mostrar qual é o dia dele. Apocalipse 1:10, por exemplo, João foi arrebatado em espírito. Sabe quando? No dia do Senhor. Quando era esse dia? João estava orando a Deus, clamando a Deus, abandonado lá na ilha de Patmos pelos romanos para ser entregue à sua morte, ao seu um destino cruel. E João estava clamando no dia do Senhor. Qual dia era esse? No sábado. Então foi quando o grande Jesus chegou lá e apareceu para João e mostrou todo o livro do Apocalipse para ele. Olha só o que diz assim, ó. Quando o Senhor Jesus lhe revelou o livro do Apocalipse. Apocalipse 22:18 e 19 diz assim, ó. Se alguém tirar ou acrescentar quaisquer palavras deste livro, Deus fará vir sobre eles as pragas descritas aqui. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Meu irmão, isso é sério, isso é grave, importante. Isso depende da nossa vida e a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna. Existe uma vida eterna preparada para mim e para você. Deus está querendo falar ao teu coração nesse momento. Então, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Busque por sabedoria, seja igual aos valdenses, não acredite no Emerson, não acredite no que eu estou falando. Acredite aqui, ó. Se está escrito aqui, é porque Deus tem um grande plano na tua vida. Infelizmente, nós sabemos que a Igreja Católica, ela mudou, tirou 2 mandamentos da palavra de Deus. Trocou o sábado como um dia de adoração para um domingo, o primeiro dia da semana. Isso é errado, meu povo, é errado. Não devemos crer nisso. Isso é viver sob tradições humanas, porque não está pautado na palavra de Deus. Não existe aqui um verso sequer que diz assim, ó: adorai, santificai, guardar domingos e festas. Não tá, meus irmãos, não tá. Então assim, não viva sob tradições humanas, viva sob a tradição de um Deus, do seu Pai maravilhoso que está no céu.